Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo dos estúdios da B3 em São Paulo. Hoje com o Mercado do Campo em edição especial, porque em função do feriado de Nossa Senhora Aparecida, não há operações na Bolsa de Valores de São Paulo, mas sem informação você não fica. E o assunto por aqui agora é agroinflação, é isso mesmo. Este é o comentário de hoje do jornalista Walter Pulga Júnior, que explica como a safra recorde pode segurar uma possível alta no preço dos alimentos. Vamos acompanhar. E essa fartura de grãos, como ressaltava hoje o jornal Valor Econômico, com uma oferta, aliás, bem distribuída, ela mantém a inflação no agronegócio sob controle. Bom, um dos grandes responsáveis pela manutenção dos índices inflacionários de um país, nos patamares mais baixos, é o que está ocorrendo este ano, é a produção recorde de grãos do Brasil, que agora, em 2016, 2017, tende a evitar, a impedir pressões significativas de alta nos preços dos alimentos. O assunto foi destaque na edição de hoje do Valor Econômico, mas é também comentário de diferentes consultorias, Segundo a Tendências Consultoria, por exemplo, os preços do frango deverão subir 10% no quarto trimestre deste ano em relação ao terceiro. Mas na comparação com o mesmo intervalo do ano passado, ainda haverá uma queda de 10%. Então veja, mesmo com alta agora no quarto trimestre, em relação ao frango, já teremos aí uma redução em relação à alta acentuada que nós tivemos no ano passado. Com relação ao suíno vivo, por exemplo, o levantamento da Tendência Consultoria mostra um aumento de 3,5% de outubro a dezembro em relação entre julho e setembro, estabilidade até o final de 2016. Veja, há um controle sobre o custo dos produtos agropecuários e isso ajuda na inflação. Se a oferta de feijão, por exemplo, está menor do que se imaginava, o que oferece até alguma sustentação aos preços do feijão, a de arroz, complementada por importações feitas do Mercosul, deve ser mais do que suficiente para manter os preços combinados dessa dupla arroz e feijão, que mais frequenta o prato brasileiro, em níveis comportados nos próximos meses. Resumindo, o agronegócio sustenta boa parte da economia brasileira, é responsável pelos ganhos que nós temos tido nos últimos anos, gerando empregos até com carteira assinada. E, de outro lado, como os preços não disparam diante de uma oferta abundante, a expectativa é de que contribua também para minorar, para diminuir a pressão no bolso do brasileiro. São as boas notícias dessa safra recorde que traz recursos para o país e ainda impede uma alta excessiva nos custos da alimentação para o brasileiro. De olho na informação, porque o agronegócio não contribui apenas com dinheiro da sua exportação, mas estimula negócios no interior do país, onde as cidades têm um crescimento de PIB mais acentuado que a média nacional e, mais do que isso, impede que a inflação fique acentuada. Isso tem provocado índices menores e favoráveis, lógico, às expectativas, principalmente do governo, que os técnicos querem manter a inflação sob controle. É isso. Sara? Tá certo, Walter Pulga. Obrigada pelas informações. Bom, e sem chuvas, os trabalhos no campo ficam prejudicados, mas a água em excesso também é um empecilho para os produtores. E para saber se chove ou não nos próximos dias no sul do país, o Mercado do Campo traz as primeiras informações do tempo para o programa de hoje. Quem nos atualiza é Graziela Gonçalves, dos estúdios da Somar. Boa tarde a todos que nos assistem. As frentes frias e áreas de baixa pressão que se formaram pela região sul do país favoreceram a rápida elevação da umidade do solo na maior parte dos estados. Também tivemos chuvas em grande parte do centro-sul e isso favoreceu a continuidade do plantio do milho primeira safra sobre esta região. Ao longo, então, dos próximos dias, a chuva ainda deve continuar concentrada, principalmente na região sul do país, onde os acumulados podem até atingir os 50 milímetros aqui nessas áreas mais centrais. Nas demais áreas do centro-sul, a chuva ainda segue bastante irregular e não se espera grandes volumes acumulados. Na próxima semana, ainda vamos ter previsão de chuvas mais volumosas aqui sobre esta região, acumulados que variam dos 50 até 70 milímetros, e nas demais áreas do centro-sul até volta a chover, porém ainda não deve
deve ser uma chuva completamente generalizada. O mês ainda vai terminando com chuvas mais concentradas, especialmente na região sul do país, acumulados que vão ficar em torno até dos 50 milímetros. Nas demais áreas do centro-sul, a disponibilidade hídrica ainda é boa, porém a chuva ainda segue muito mal distribuída. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. O volume de etanol hidratado negociado no mercado de São Paulo na primeira semana de outubro foi o maior de toda a safra. O aumento em relação à última semana de setembro foi de 75%. Já em relação à primeira semana de outubro de 2016, foi de 87%, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O volume negociado segue atrelado à demanda aquecida nas bombas nos principais estados produtores de cana-de-açúcar. São eles São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Falando em etanol, vamos ver como foi o último levantamento do CPEA para o etanol hidratado. O preço médio está sendo de R$ 1,50 o litro para o etanol hidratado nas refinarias, de acordo com o levantamento do CPEA. Esse valor ele representa uma alta de 2,88% em relação à semana anterior, ao levantamento de 29 de setembro. Já o etanol do tipo anidro, também de acordo com o CPEA, também veio em alta. O preço médio do litro é de R$ 1,60. Lembrando que o CPEA usa como referência para os dois levantamentos o estado de São Paulo. A alta do etanol anidro, referente à outra semana, foi de 1,47%. Como eu falei, nos dois casos, o CPEA usa como referência o estado de São Paulo, tanto no etanol anidro quanto no etanol hidratado. O Mercado do Campo faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com uma reportagem sobre o uso de agricultura de precisão nas lavouras brasileiras. Não saia daí! O Mercado do Campo está de volta, falando dos estúdios da B3 em São Paulo, hoje em edição especial. Por causa do feriado de Nossa Senhora Aparecida, não há operações na Bolsa de Valores de São Paulo, mas sem informação você não fica. E por aqui o assunto agora são os reflexos do preço do milho na bovinocultura. De acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, os baixos preços do milho contribuíram para a redução do custo de produção da criação de bovinos no segundo trimestre do ano, em comparação com os 3 primeiros meses de 2017. No estado de Mato Grosso, especificamente. De acordo com o IMEA, a queda foi mais expressiva nas atividades de recria e engorda, onde o custo total caiu 2% no período, chegando a um patamar de R$ 147,52. Esses são, então, os reflexos da produção de milho, do baixo preço de milho na criação bovina. Quem vem chegando mais uma vez para trazer informações do tempo para o programa de hoje é Graziela Gonçalves, que agora destaca o centro-norte do país. Vamos acompanhar. As chuvas ainda seguem mal distribuídas em grande parte do centro-norte do país. Apesar de vermos nuvens mais carregadas, a chuva vem ocorrendo principalmente em parte da região norte. No norte do estado do Mato Grosso, a umidade do solo até se elevou, porém a chuva não foi bem distribuída e muitos produtores já iniciaram o plantio. Nas demais áreas do centro-norte, como ainda não teve nenhuma chuva significativa, a umidade do solo ainda segue muito baixa. Para os próximos dias, infelizmente, a chuva ainda não consegue se regularizar. Quem plantou no norte do Mato Grosso ainda não deve receber bons volumes de chuva para dar continuidade a esse plantio e ao desenvolvimento da planta. Infelizmente, a chuva ainda segue muito irregular e os acumulados seguem mais baixos. A chuva deve cair principalmente no oeste do estado. Nas demais áreas, o tempo seco ainda predomina e deve continuar assim na próxima semana. Apesar da chuva conseguir se espalhar um pouco mais sobre grande parte do estado do Mato Grosso, essa chuva ainda segue mal distribuída e com baixos volumes acumulados. Infelizmente, o mês ainda deve terminar com chuvas irregulares. Ainda não vamos conseguir ter chuvas abrangentes o suficiente para favorecer o plantio da soja, principalmente no estado do Mato Grosso. Eu encerro minha participação por aqui. Até mais!
E os preços da cebola estão em alta em todas as regiões produtoras, acompanhadas pelo CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. A justificativa são as chuvas no Sudeste, que atrapalham a comercialização em algumas praças e acabam reduzindo a oferta nacional. De olho no painel, no Vale do São Francisco, nos estados da Bahia e Pernambuco, os bulbos tiveram uma média de 90 centavos o quilo no preço pago ao produtor entre os dias 2 e 6 de outubro. A alta é de quase 64% frente à semana anterior. Já em Cristalina, Goiás, a média do período foi de R$ 25,50, a saca de 20 quilos da caixa 3 beneficiada, uma elevação de 38% na mesma comparação, no período de 2 a 6 de outubro. Lembrando que o Brasil é um grande produtor de cebola, que por sua vez é um dos vegetais mais consumidos no mundo. E por aqui, a agricultura familiar é responsável por 70% da produção nacional de cebola. E há tempos, a agricultura de precisão vem revolucionando os trabalhos no campo, garantindo mais produtividade e também rentabilidade aos produtores. Em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, tem produtores que não abrem mão dessa tecnologia. Veja mais detalhes na reportagem de Miriam Valadares. Máquinas modernas que determinam com precisão a quantidade de insumos que cada área deve receber. Em 2005, o agricultor Juliano Chimaidec aderiu à tecnologia na Fazenda Estrela, que fica em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. Planta lavoura aqui na fazenda desde 1975. Chegou um momento que você não conseguia alcançar mais produtividades altas, né, como desejado. Então veio a agricultura de precisão, onde você coloca a necessidade de cada elemento onde ela é necessária. Então tinha locais que tinha sobrando insumos e lugares que tinha faltando. Assim você pega e trabalha melhor o gesso, o calcário, o fósforo, o potássio, o micronutriente, né? Otimiza o seu financeiro e o recurso em si, né? E vindo a aumentar a produtividade. Como a vida não é feita somente de acertos, dos erros o agricultor tira o aprendizado. Para quem deseja investir em tecnologia, ele orienta. Quando você começa com uma agricultura de precisão, você tem que pegar uma consultoria para te guiar, né? Saber onde você quer chegar, que níveis de fertilidade você quer alcançar e em quantos anos você quer chegar nesses níveis, né? Porque às vezes você não consegue de uma hora para outra. Junto, você precisa de uma colhedeira com taxa variável, né? Com monitor de colheita, para ver se o que você está colocando está alcançando, está chegando. Se você não tem um problema físico trancando essa produtividade ou uma alta taxa de alumínio que você não consiga destravar esse solo, vamos chamar assim, né? E junto com isso, uma imagem de satélite para você conseguir enxergar também sua área e como é que está seu plantio, como é que está a planta em si, né? Na região, mais de 60% dos agricultores utilizam a agricultura de precisão. Na visão do Juliano, que destina 2.500 hectares ao cultivo dos grãos, o sucesso da lavoura está atrelado ao tripé: solo, gestão e genética. Hoje é uma ferramenta que eu diria que não consegue mais trabalhar sem ela, né? A gente vira a fazenda com agricultura de precisão a cada 3 anos, eu faço 30% ao ano de agricultura de precisão, de coleta de solo. E depois coletas espontâneas, onde melhor produziu e onde pior produziu, para saber o que a gente deseja, onde melhor produziu, o que tem naquele solo, numa trincheira, e onde produziu muito mal, a gente também quer saber por que produziu mal e o que a gente não deseja que tenha, né? Então você começa a fazer esse levantamento, esse olho clínico em cima do seu solo, para conseguir aí soltar a produtividade. Veja depois do intervalo, o estado de São Paulo é responsável por produzir 90% do amendoim brasileiro. Nós já voltamos. O Mercado do Campo está de volta nessa edição especial de hoje para o feriado 12 de outubro. E o assunto por aqui agora é o amendoim. Você sabia que o estado de São Paulo é responsável por 90% da produção nacional de amendoim? Pois é, só que essa produção traz uma série de desafios. Sobre este assunto, o jornalista Walter Pulga Júnior conversou com Renata Martins, que é pesquisadora do Instituto de Economia Agrícola. Vamos acompanhar a entrevista.
Renata, muito obrigado por ter vindo. Vamos falar sobre um produto, né, um produto agrícola que muita gente conhece, mas que, enquanto negócio, já foi maior no Brasil do que é hoje, que é a cultura do amendoim. São Paulo lidera com folga a produção de amendoim no Brasil? Sim, já há uns bons anos, várias décadas, lidera com mais de 50% e atualmente as últimas safras, 90% da produção brasileira de amendoim está aqui em São Paulo. Ou seja, São Paulo produz muito amendoim. Quanto mais ou menos São Paulo produz de amendoim? A última safra ficou em torno de 460 mil toneladas, né? E para uma produtividade bastante alta, né? Bastante considerável, em torno aí, produtividade média em torno de 3.700, né, quilos por hectare. E é uma tendência, né, que já vinha sendo registrada em anos anteriores e que reflete um contexto de aprendizado, né, de novas tecnologias que foram sendo incluídas, né, na produção de amendoim paulista. Vamos lembrar que o amendoim, você comentava isso um pouco antes dessa entrevista, que o amendoim Sim. já teve uma importância maior no mercado brasileiro, mas foi deslocado pela soja. O que ocorreu? Sim, o São Paulo também já era naquela época, né, o maior produtor brasileiro Antes de amendoim. dos anos 70? Isso, iniciou a produção na década de 40 e a principal região produtora era a Alta Paulista, né? Então produção é muito tradicional naquela região. Mas a partir ali dos anos 70, 80, né, o mercado de óleo, que era o principal foco, né, da produção de amendoim, era a produção de óleo vegetal, ele foi deslocado, né, pela soja, que acabou dominando esse mercado como é até hoje. E o amendoim acabou ficando mais para o lado dos confeitos, né, do segmento da confeitaria. Então, o amendoim aperitivo, o amendoim doce, né, que é um segmento que exige maior qualidade, um padrão de qualidade adequado, né, ao seu mercado. Agora, a produção de amendoim tem características muito especiais. Você trouxe algumas ilustrações que favorecem. Aqui nós temos a área de produção de amendoim em São Paulo, a evolução da produção. O que você destaca desses números que você tem apurado? Bom, aqui, né, a gente tem a participação do Estado, né, na produção brasileira, são dados da Conab, né, e a gente observa que está próximo aí aos 90. Azul, no canto da sua tela aqui, isso. Você vê que a produção de São Paulo vem crescendo. Bem crescendo e a participação maior, né? E quando a gente olha a realidade de produção, o que a gente observa? Que em São Paulo a produção também vem crescendo e com menor incremento de área, né? A área ela tem uma variação menor do que a produção. E isso remete ao novo padrão, né, tecnológico. Produtividade maior. Uma produtividade maior, Quer né? dizer, cresce a produção no Brasil, é esse gráfico azul aqui. A participação. Participação de São Paulo. Isso. Em relação à área, cresce a produtividade e a área cresce menos. Isso. A gente tem algumas interferências, como 2014, que foi uma questão climática, que atingiu várias culturas, né? Mas a última safra a gente já observa a produtividade bastante alta, assim também como aconteceu com outros produtos, né? Exemplo da soja. Então o amendoim evoluiu. Evoluiu a cultura. E é uma mudança que ocorreu no início dos anos 2000, mecanização, novos cultivares, né? Uma especialização. O amendoim tem hoje um outro padrão. Isso. Mudou. A cultura do amendoim mudou muito. É outra, não dá para comparar com aquela que a gente estava conversando. Dos anos 40, dos anos 40, 50, 60. isso. Que tinha, né, uma cultura menos tecnificada e outras variedades menos produtivas, né? E a questão da colheita, que era manual. E hoje é totalmente mecanizada. Mecanizada, não há mais colheita manual. Aliás, muitos produtos já passam por essa transformação. Colheita à mão praticamente será extinta. Agora, nós exportamos boa parte da nossa produção. Boa parte. Um quadro superior aqui, olha. Isso. 60% a 70% do nosso amendoim é exportado. É exportado. E o principal mercado, né, é o mercado europeu, mas também a América Latina e o Oriente também
há espaço. Quer dizer, a para produção exportação. brasileira passa de 460 mil toneladas. Isso. Uma parte nós consumimos aqui. Sim. E outra parte é exportada, mas boa parte é exportada. A maior parte é exportada. O consumo no Brasil é pequeno em relação aos outros países? Por exemplo, aos Estados Unidos é bem menor, né? Os Estados Unidos é um grande consumidor de amendoim. A Índia é outro grande consumidor de amendoim, produtor e consumidor mundial de amendoim, né? Então é um mercado para nós muito grande. Nós temos países que podem comprar muito amendoim. Mundialmente, os grandes consumidores também são os grandes produtores, né? Então, o mercado ele está quando a demanda está maior do que a oferta, né? Nesses países produtores. Já a Europa, que é um consumidor e não produz, acaba sendo o principal mercado para se exportar, né? Quer dizer, é um produto de exportação. Sim. Se tivermos investimento, podemos ganhar mercado com ele. Podemos, mas é um mercado que exige qualidade. O mercado europeu para grão exige qualidade, né? Um padrão de qualidade bastante estabelecido, principalmente em relação à contaminação por aflatoxina. E para atender esse mercado, precisa de uma produção de qualidade. Agora, o comportamento do amendoim é um comportamento errante, né? Você trouxe um gráfico que mostra que ele acompanha outras culturas. Como funciona isso? Essas são as regiões de São Paulo onde há produção de amendoim e produção de cana. Qual é a relação, Renata? A produção de amendoim, aquela antiga, né? Há 30, 40 anos, ela era produzida nas áreas de renovação de pastagens. Isso ainda acontece hoje em dia, né? Mas bem menos. Por quê? Porque a cana ocupou essas regiões de pastagem, principalmente aqui no oeste paulista, né? Essa área mais pintada verde. Olha, vamos voltar. Desculpa, encostei. Principalmente essa região aqui mais a oeste, né, onde a cana no estado de São Paulo acabou expandindo. E aqui o amendoim já era produzido nas áreas de renovação de pastagem. Agora ele faz renovação? Agora ele está na renovação com a cana nessa região e menos com a renovação de pastagem. Então ele caminha junto com a cana? Junto com a cana. Já essa região, que a gente chama da Alta Mogiana, ela já tem cana há muitos anos, né? Desde o pró-álcool e tudo mais. Então o amendoim já era produzido nas áreas de renovação de canaviais. Então essa região acabou ocupando um comportamento parecido com a que a gente tinha na Alta Mogiana. Isso até levantamento cerca de 2010. No 2016, agora mais recente. A gente, na última safra, a gente percebe que duas regiões, né, se destacaram como as principais produtoras, né, para o amendoim, que é Presidente Prudente e aqui Jaboticabal. Mas o entorno dessas duas regiões são tradicionais na produção de amendoim. Ou seja, já há uma tradição nessas regiões de São Paulo, a cultura é conhecida. Sim. Por que não se planta amendoim em outras regiões do país? Porque o amendoim, além da questão do manejo, da técnica e da especialização, né, do produtor, ele exige também todo um complexo de beneficiamento, né? Hoje, a indústria que trabalha com esse produto. Isso. Hoje, o beneficiamento ele é feito com secagem artificial. Antigamente se secava no sol. E aí a umidade, que é o principal amigo da aflatoxina, né, ou inimigo... Que prejudica o produto. Isso. Ela acabava sendo um fator, né, de risco. Você secar o sol se chovesse, ou se no dia da colheita chovesse, perdia a safra, porque molhava, né? E hoje, com a mecanização da colheita, então pode-se programar para colher num dia, né, que não tenha chuva. Mas é preciso ter uma estrutura na região. Isso. E essas regiões têm as cooperativas, os beneficiadores estruturados, né? As duas regiões... O que não ocorre em outras regiões do país. Daí alguma dificuldade para produzir. Teria que levar toda essa infraestrutura, né, para o local. Porque imagina você plantar no local longe e trazer para beneficiar aqui, para secar aqui, né? Armazenar aqui, sim, ficaria muito caro. Então,
tem que acompanhar essa infraestrutura, né? E São Paulo, o estado, além de ter a produção agrícola, toda essa infraestrutura de beneficiamento e também a indústria confeiteira, que trabalha o amendoim, estão aqui em São Paulo. Então a cadeia toda está em São Paulo. Isso favorece a cultura do amendoim. Favorece a cultura do amendoim. Você tem mais um gráfico ilustrando os seus trabalhos de pesquisa? Vamos para agora a participação, né, das diferentes culturas em regiões de São Paulo. Isso, a gente tem como base, né, o trabalho do IEA, de valor da produção agropecuária, né, distribuído por regiões, que nós trabalhamos com as chamadas EDRs, né, que são os escritórios de desenvolvimento rural, né. E aqui a gente pode observar, né, que na região de Jaboticabal, o amendoim, ele responde por 4% do valor da produção, né. Então ele é importante nessa região, economicamente importante, né. Quando a gente olha para Lins, que já é lá na Alta Paulista, né, também o amendoim se destaca com 3%, né. Isso porque a gente considera que a cana é o principal produto. Então lógico, ela domina as principais regiões, né? O mesmo em Catanduva, Tupã, que é uma região tradicionalíssima de produção de amendoim. Agora, Marília tem uma participação grande, né? Marília também. Marília é região antiga, né, de amendoim. Já tradicional de amendoim. Tradicional de amendoim. Então, 6% do valor da produção agropecuária é o amendoim que responde, né? Agora, vamos falar Brasil. Brasil tem, na exportação do amendoim, mais ou menos 1% das nossas exportações. É pequeno, mas é um mercado que pode crescer? É um mercado que pode crescer, porque você tem o mercado europeu exigente, que não produz amendoim, mas demanda amendoim, né? Não só em grão, mas também em óleo. E os grandes produtores que também há espaço, né, para crescer, a exemplo da China, que produz muito. Produz muito, mas também consome muito, né? Tanto o amendoim em grão quanto em óleo. Então, é um mercado que vem pontuando aí para o Brasil, né? A perspectiva para o produtor, para o agricultor que se interessar pela cultura do amendoim, é uma cultura muito cara? É uma cultura cara. O investimento em produção é caro. Ela é trabalhada nas áreas de renovação de canaviais e o mecanismo é o arrendamento, então o produtor arca, né, com o arrendamento de terra, né, para poder fazer a sua produção. Exige um investimento? Exige um investimento. Conhecimento? Conhecimento, porque ele é uma cultura, né, como os produtores falam, é enjoada, né, é teimosa. O produtor também é teimoso, porque ele não vai deixar essa briga, né, assim, de uma forma, vou virar as costas, não, ele teima também junto com a cultura. Então tem que conhecer, tem que ter apoio técnico, tem que saber trabalhar a cultura. Agora, vale a pena? É uma cultura rentável? Então, quando a gente olha os dados, né, de exportação, porque o mercado interno não absorve, né, toda a produção, alguns anos a gente observa que realmente, em termos de valores e quantidades, foram bem favoráveis, né? Exemplo aqui de 2012, 2013, né? Exportações internacionais para o amendoim em grão, bastante favoráveis. Já os últimos anos a gente já não vê essa relação assim tão favorável. Nós temos a quantidade em dólar. Isso, e aqui a quantidade física, né, em produção. Aqui são os principais, né, países que o Brasil exporta, né? O Brasil, última safra, em termos de grãos, ele ficou mais ou menos em 5% desse mercado mundial, né? E a Argentina participa bem desse mercado mundial, em torno de 20% do mercado mundial de amendoim, eles conseguem participar. Também tem uma produção crescente, né, e totalmente voltada para o mercado externo. Mas há um mercado para o Brasil. Se você tivesse que dizer para um agricultor do Brasil, se você trabalhar com amendoim, apesar do investimento, apesar da exigência de qualidade, vale a pena? É rentável? É rentável, mas não podemos dizer que todo ano será rentável, né? É um mercado externo, né, que é importante, e que então está sujeito à volatilidade desse mercado.
a flutuação do dólar, as cotações. Como ocorre com outras culturas. Com outras culturas, então ele tem que acompanhar, né? E o produtor independente, ele é muito difícil, né? Ele geralmente ele está associado ou a uma cooperativa, ou a um beneficiador, né? Ou uma indústria processadora, né? Ele individualmente é complicado, precisa realmente sim interagir. Trabalhar com amendoim é preciso se associar. Se associar. Investimento é grande, é alto, exigência de conhecimento. Sim. Ele tem um processo para colheita, né? Não pode colher ele antes nem depois, ele exige um conhecimento, né, da época certa para colher, porque senão você perde em qualidade, no sabor, né? Ele pode estar com um sabor não adequado. É um mercado sofisticado. Mas é uma sofisticação que, quando se consegue, ela é remunerada. Vale ela a pena. Paga, sim. Bom. Ela é paga. Então, os principais mercados, né, a Holanda, porque é o entreposto, né, comercial, então, da Europa, né? A Europa é forte. A Rússia, a Argélia também vem crescendo, o México e vários outros, né? Aqui são as exportações até julho, né, deste ano. Então a gente vê que em termos de valores está um pouquinho melhor que o ano passado, né? Ou seja, nós temos aí um quadro positivo a princípio para amendoim. Sim, positivo a princípio. Mas ainda é um bom negócio trabalhar com amendoim. Sujeito a flutuações do mercado externo, né? Bom, você acaba de ouvir Renata Sampaio. Renata Martins Sampaio é pesquisadora do Instituto de Economia Agrícola, se especializou na cultura do amendoim, trabalha com a cultura já há muitos anos, e as informações mostram aí uma perspectiva positiva para quem pretende ou se interessa em entrar nessa cultura, que exige muito, né? Exige muito investimento, conhecimento, associação, mas boas perspectivas. Sim. Agradeço a presença da Renata Martins Sampaio aqui conosco, do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo. Vamos encerrando esta entrevista. Obrigada. Voltamos ao programa. A entrevista que, na verdade, foi uma aula sobre o mercado de amendoim, né? Muito obrigada, Walter Puga. Obrigada também à nossa entrevistada, Renata Martins. E com isso, o Mercado do Campo de hoje, edição especial de feriado, fica por aqui. A gente volta amanhã, sexta-feira, 13 de outubro, aí sim, ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Um excelente restinho de feriado para você, uma excelente sexta-feira e até amanhã.